digno do louvor do teu povo, porque tu nos tens amado com grande amor. Tu nos tens segurado e sustentado com tua forte mão. Obrigado, Senhor. Nós adoramos, Senhor, o teu nome, porque é aquele nome sobre o qual devemos estar em reverência e apegar-nos, Senhor, ao temor do teu santo nome. Assim, ó nosso Deus e nosso Pai, aceita a nossa gratidão e louvor, porque o nosso desejo, o nosso coração é louvarmos-te, mas desejamos também ouvir a tua palavra, Senhor. Desejamos que a tua palavra seja para nós um consolo, que a tua palavra seja para nós algo que nos toque, que nos desperte, que crie em nós um desejo de te buscar, Senhor. Bendito Deus e Pai Santíssimo, aceita a nossa gratidão e o nosso louvor e atende, Senhor, a nossa súplica. E a nossa súplica é para que tu venhas abençoar esta manhã o teu povo pela tua palavra, pela tua presença, Senhor. Toda a glória, louvor e honra ao nome do Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria ler com os amados irmãos, antes de começarmos a iniciar o período musical, um salmo, o Salmo 93, em que vimos um salmo que explana a glória do Senhor. É claro que nós, os seus filhos, sabemos o quão grande é o nosso Deus. Sabemos que o nosso Deus é um Deus que merece toda a nossa reverência. Sabemos que é um Deus que está pronto a socorrer-nos, que estende a sua mão e cuidadosamente cuida de nós. E nós temos este desejo no nosso coração de louvar ao Senhor, de o exaltar, bendizer. E o Salmo 93 diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está afirmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Vir à casa do Senhor. Temos de vir em reverência e em santidade, porque estamos diante do Altíssimo. Estamos a falar com alguém que é o soberano. Não estamos a falar com alguém que é importante apenas. Alguém que é famoso ou que é notável. Não, estamos a falar com o Altíssimo, aquele que, com grande amor, enviou o seu amado Filho para perdoar os nossos pecados, morrendo na cruz, derramando o seu sangue para nos salvar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor. Ao estarmos na casa do Senhor, é muito importante que tenhamos este sentido, estarmos diante da santidade do Senhor, é estarmos em santidade, em reverência diante do Senhor, porque de outra forma não vai ser agradável para o Senhor a nossa presença. Mas que nós esta manhã, no entoar das músicas, no meditar da sua palavra, nas participações, que nós tenhamos um sentimento de louvor e de agradecimento ao Senhor. Então agora iremos cantar das nossas coletâneas o 1262. Cristo
justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, vem Jesus, vem. Cristo, sacrifício de amor, glorificado sempre serás. Vem Jesus, vem, e o teu reino não terá fim, e a tua glória sem limites, e virás com o poder e a majestade do Rei. O reinado é de, o domínio é de, o poder e a glória do reino são de Cristo, justiça de Deus. Cristo, és o amor de Deus, tua graça e palavra nos revelou. Cristo, santidade de Deus, glorificado sempre serás. Vem Jesus, vem, e o teu reino não terá fim, e a tua glória sem limites, e virás com o poder e a majestade do Rei. O reinado é de, o domínio é de, o poder e a glória do reino são de Cristo, justiça de Deus. E o teu reino não terá fim, e a tua glória sem limites, e virás com o poder e a majestade do Rei. O reinado é de, o domínio é de, o poder e a glória do reino são de Cristo, justiça de Deus. São de Cristo, justiça de Deus. Glória ao teu nome, Senhor. O reino, o poder, a majestade, a glória a ti pertence, Senhor. Assim estamos nesta manhã em tua presença, ó Pai, glorificando, exaltando e bendizendo o teu santo nome, porque não há outro como tu, Senhor. E os nossos corações estão gratos pela salvação em Jesus Cristo, pelo perdão dos nossos pecados, e vivemos com esta certeza e esperança, Senhor, de que tu virás para reinar, e nós reinaremos contigo, Senhor. Bendito Deus e Pai Santíssimo, todo louvor te é devido. Aceita por amor do teu nome a nossa adoração e louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ainda continuando com as nossas... O 1256...
no santo monte quero adorar. Alegra-se grande é o Senhor que a vitória nos dá. Do inimigo nos libertará. Prostrados a teus pés, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. No santo monte quero adorar. Alegra-se grande é o Senhor que a vitória nos dá. Do inimigo nos libertará. Prostrados a teus pés, queremos o teu nome engrandecer. Engrandecemos o teu nome, Senhor, porque és digno. Toda a glória te é devida. Digno és de ser louvado, Senhor. Te louvamos por tua obra em nossas vidas, Senhor. O teu infinito amor, Senhor, tem sido derramado sobre nós. Só tu és, Senhor, o Deus eterno. Sobre toda a terra, Senhor, tu és o Senhor Deus. Aleluia. Engrandecemos o teu nome, Senhor. O teu nome seja engrandecido, ó Deus. Por tua obra, Senhor, na nossa vida, Senhor, nós te adoramos. Grande é o teu amor, Senhor. Obrigado. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Levanta a tua voz ao Senhor e diz que adoramos, Deus. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós temos o teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Senhor. Exaltamos e bendizemos o teu nome, porque foi com grande amor que nos amaste, Senhor. Tu que és o Senhor, o Deus eterno.
sobre toda a terra e céu. E assim nós nesta manhã queremos o teu nome engrandecer, cantar aleluias ao Deus eterno, aquele que com grande amor nos amou, que deu o seu Filho. Bendito seja o teu grande e santíssimo nome. Nós te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda das nossas coletâneas, no 1317, Tuas mãos eu descansarei, meu coração te entrego. O mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu para sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo o que eu sou. Contigo eu vou aonde eu precisar, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer, meu teu amor para sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que eu sou. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus, eu te adoro. Levanta a tua voz e diz ao Senhor: eu te adoro, Deus. Eu te adoro, Senhor. Deus, Levanta, abre o teu coração e diz ao Senhor: eu te adoro, Deus. Levanta as tuas mãos em adoração ao Senhor. Eu te adoro. E diz: eu te adoro, Pai. Eu te adoro, Deus. Levanta a tua voz ao Senhor, abre o teu coração Eu te adoro. e diz para aquele que te ama: eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Deus. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Obrigado, Senhor. Nesta manhã levantamos a nossa voz e dizemos: eu te adoro, Senhor. E tu te agradas, Senhor, do louvor do teu povo. Que temos nós para te dar a ti, Senhor? Nada.
mas queremos dar-te o nosso louvor, Senhor. E por amor do teu nome aceita a nossa gratidão, a nossa adoração, Senhor, ainda que humilde e distante, Senhor, mas tu nos conheces no mais íntimo do nosso ser. E nós te adoramos, Deus, te adoramos. E assim, Senhor, entregamos a reunião nas tuas mãos e que nós sentamos esta manhã, Senhor, o poder da tua palavra nas nossas vidas. Usa o teu servo, Senhor, e manifesta-te através dele, usando os seus lábios, Senhor, para comunicar a tua palavra. Bendito seja o teu grande e santíssimo nome. Nós te adoramos e tudo te pedimos, te entregando nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor, porque em reverência deve ser, e em santidade, a nossa presença na totalidade, estarmos na casa do Senhor. Então, eu chamava o nosso irmão Samuel para ministrar a palavra, que o Senhor ricamente se digne de o abençoar. Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor seja connosco esta manhã. Eu quase que dizia que esta reunião, este nosso encontro hoje, tem duas partes. A primeira parte seria mesmo para a igreja, porque, na verdade, temos cantado como o Senhor nos ama, como o Senhor, na verdade, é para conosco, para cada um daqueles que já são seus filhos. Mas a mensagem que o Senhor me pôs no meu coração tem outra finalidade, digamos assim. Também serve para nós. Mas como estamos a viver uns dias muito maus e tudo indica que a vinda do Senhor está perto, nós podemos dizer que a mensagem de hoje, ou seja, nestes dias, a mensagem para estes dias, seria, na verdade, a chamada dos outros que não conhecem a Jesus. Ou seja, aqueles que ainda não se converteram, aqueles que ainda não são chamados filhos de Deus. De maneira que, foi como eu disse, esta primeira parte, realmente para a igreja e para os crentes, maravilhosa. Os hinos que cantamos, os coros que cantamos, na verdade, nos consola, e a adoração convicta, a adoração que o Senhor quer que nós o adoremos em espírito e verdade. De maneira que vou-me atrever um bocadinho, isto já estava no meu coração, vou-me atrever um bocadinho em falar somente para todos, não é? Mas também para aqueles que não conhecem o Evangelho. Eu tenho aqui um artigo, eu vou ver se sou breve, porque tenho aqui um artigo que daqueles livrinhos que nós temos para a nossa diária, para o nosso pão diário, e chamou-me a atenção que o título diz Direto para o Céu. Eu vou ler, não vou ver se sou breve. Um antigo canto espiritual adverte: todos falam do céu, mas não vão para lá.
pois lá é o lugar onde Deus habita e onde a sua presença e glória se manifestam em todo o seu esplendor. O Senhor tem o direito soberano de determinar quem será aceito lá e sob que condições. Qualquer outra crença sobre e como e porquê seremos aceitos no céu, infelizmente é errônea. Quando perguntaram a uma famosa atriz a respeito de sua fé, ela respondeu confiante: eu oro e leio a Bíblia. É o livro mais bonito já escrito. Eu devo ir para o céu. Caso contrário, não vai ser legal. Não fiz nada de errado. Minha consciência está bem limpa. Minha alma está tão branca quanto aquelas orquídeas ali. E eu deveria ir direto para o céu. Somente Deus determina quem vai direto para o céu. Na Bíblia, a palavra santa de Deus, Ele nos diz que somente os que confiaram em Jesus Cristo como Salvador pessoal são aceitos. O apóstolo Pedro disse, e este é um versículo que eu também tenho ali escrito, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A autojustificação em relação à pureza da alma e a ter o caráter merecedor de ir para o céu não são o critério. Somente a palavra de Deus nos dá o padrão para a admissão na morada celestial. Chamou-me a atenção este verso e eu retirei-o do livro para poder compartilhar convosco. Realmente, nós podemos ler agora a palavra do Senhor, a Bíblia, no Evangelho segundo São João, capítulo 5 e versículo 24. Vamos ter várias referências. Eu queria dizer uma coisa aos irmãos e às irmãs. Quem se lembra que quando uma passagem de nível sem guarda, havia lá, ainda há, em alguns sítios, um alerta para quem passasse nessa passagem de nível. E lá diz, pare, escute e olhe. E nesta mensagem de hoje, como eu disse, mais para aqueles que não são crentes, mais para aqueles que nos estão a ouvir, a mensagem é clara. E neste versículo, João 5,24 diz-nos assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade vos digo, que quem ouve, e hoje nós estamos, irmãos e irmãs, estamos com muitos afazeres. Nós no dia em que aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós confiamos nele. Ele deu sua vida em nosso lugar. E nós vemos que muitos hoje não querem ouvir. Muitos dizem que, eu já sei como é. Eu não preciso de... Eu sou católico desde a minha meninice. Já tenho, como aquela atriz que dizia, não é? Ora, lê a Bíblia, a sua vida é direita, portanto, cumpre tudo, mas não chega. E o Senhor Jesus aqui alerta, querido amigo, amiga e amigo que estás a ouvir, se ouvires, não é? Quem ouve a minha palavra, não a palavra dos homens, não a palavra daqueles que pregam o evangelho
da prosperidade, que pregam o Evangelho com outros fins, é a palavra de Deus, porque ela é digna de toda a aceitação, diz-nos a palavra do Senhor. Ela é digna, ela é merecedora de toda a atenção. Em João capítulo 1, versículo 29, porque alguém diz assim, mas quem é Jesus? Esse Jesus morreu, para mais nada adianta. Mas em João capítulo 1, versículo 29, João Batista disse uma grande verdade. E foi esse o plano do Senhor para que o homem chegasse a Deus. O versículo 29 diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. E nós, os crentes, sabemos o que significa o Cordeiro. Na Antiguidade, Israel, quando estava no Egito, o sangue do Cordeiro os livrou da morte dos primogênitos. O sangue do Senhor Jesus. E no capítulo 3 deste mesmo João, nós temos uma coisa importante. No versículo 3, no capítulo 3, e verso 14, diz-nos assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, nós conhecemos a história. E estas 3 palavras que eu disse, pare, escute e olhe, aqui o povo teve que olhar. O povo teve que, naquela morte, no deserto, enquanto eles estavam a ser mordidos pelas serpentes, porque desobedeceram ao Senhor. Porque fizeram para eles estátuas, bezerros de ouro e adoraram. Mal se importaram com aquilo que o Senhor fez em tirá-los do Egito. E o Senhor então castigou-os, como nós conhecemos. Mas aqui o que importa é isto. E como Moisés levantou a serpente no deserto, é o Senhor Jesus que o diz. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E nós conhecemos a história. E nós sabemos como o Senhor Jesus Cristo foi à cruz. Ele foi pregado naquela cruz. Irmãos, e quem é que realmente não se sente constrangido? Quem é que não se sente assim um pouco emocionado ao ver o sofrimento do Senhor Jesus na cruz? Nós nos emocionamos quando vemos um ser querido que partiu, que nós amamos e que a morte o levou. Nós choramos. Alguns não choram, não é? Mas comovem-se, mas as lágrimas não vêm. Mas outros choram. Porque não pela perda total, não. Mas naquela separação. Nós estamos sujeitos a essas emoções. O Senhor Jesus também esteve sujeito a essas emoções. Ele chorou quando lhe disseram que Lázaro tinha morrido. De maneira que nós, ao ver o Senhor Jesus na cruz do Calvário, até mesmo antes, quando ele estava a ser esbofeteado, quando lhe puseram aquela coroa na sua cabeça e lhe deram com a vara para ela mais se enterrar na sua cabeça. Qual é o crente que não se emociona, que não sente essa dor? E nós hoje sentimos essas dores, mas temos confiança no Senhor porque Ele nos consola. E sabemos que não é para sempre a perda dessa pessoa, desse ente querido. Mas o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, aqui diz, quando Ele for, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, é preciso. E é este o plano do Senhor Deus. Foi, na verdade, imolar o seu amado Filho, para salvar-nos
e para ti, querido amiga e amiga que estás a ouvir, que ainda não aceitaste Cristo como teu Salvador. E como nós lemos, não há outro Deus que nos pode livrar. E no capítulo 5 que lemos, diz-nos assim, aquele que, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e não crê naquele que me enviou. O Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus. O seu amado Filho foi, na verdade, à cruz do Calvário para dar a sua vida. E diz mais, tem a vida eterna. Era isto que eu queria separar o primeiro período com o segundo período da nossa reunião. Tem a vida eterna. Quem crê em mim, tu que estás a ouvir, que ainda não crestes, ainda não aceitaste como Cristo como teu Senhor e Salvador, tu terás a condenação, como nos diz este versículo. Não entrará em condenação, mas se não aceitares Cristo como teu Salvador, terás a condenação eterna. Mas nós, os crentes, passamos da morte para a vida, porque o aceitamos. Porque aceitamos Cristo, Ele deu a sua vida em nosso lugar. Atos capítulo 3, versículo 19, também temos algo que o mundo precisa de ouvir. O mundo precisa de ouvir e perceber que hoje, enquanto a igreja está na terra, enquanto a graça do Senhor estiver conosco, enquanto, na verdade, o tempo da graça não finda, a palavra de Deus exorta e alerta-nos. Aqui no versículo 19 do capítulo 3 de Atos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E no capítulo 4, também temos mais à frente, temos outro versículo excepcional, que diz, e em nenhum outro há salvação. Só em Jesus Cristo. Ele é o único Deus, o único que pode salvar. Não é outro santo qualquer, como aqueles que os israelitas fizeram no deserto. Adoraram aqueles símbolos, aquelas estatuetas, e o Senhor os castigou. Mas hoje, nos nossos dias, temos isto. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus nós compreendemos e temos que fazer compreender aqueles que não aceitaram Cristo como seu Salvador. E no tempo em que vivemos tem que ser esta a mensagem para aqueles que ainda estão perdidos. Porque esses estarão, como o Senhor Jesus disse no capítulo 5 de João, serão condenados. Mas aqueles que aceitam e aceitaram Cristo como seu Salvador, passaram da morte para a vida. E em nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só em Jesus Cristo há salvação. Em Romanos capítulo 3, versículo 22, nós também temos a justiça de Deus, temos aquilo que realmente o Senhor planeou, e no versículo 21 dizemos assim, mas agora se manifestou Jesus Cristo sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo e crer em Deus, como lemos no capítulo 5 de João, e crer naquele que enviou Jesus Cristo, Deus, o Pai, que nos amou, que mais à frente nós vamos ver. Mas o versículo 22 diz,
em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e separados, destituídos, estão da glória de Deus. Mas há um caminho, há uma verdade, e essa verdade está em Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. E aqui diz, sendo justificados gratuitamente, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há mais ninguém que nos dê essa salvação. O Atos 16, num versículo que nós lemos muito e temos vindo nos últimos dias, nos últimos domingos, a falar sobre este versículo. Atos 16, muito conhecido, os irmãos se calhar já sabem qual é o versículo. Aquele homem, aquele carcereiro. E aqui temos o poder de Deus sobre este homem. Paulo e Silas foram presos por divulgarem o nome do Senhor. Eles foram presos e nós sabemos como eram as prisões naquele tempo. Aquelas prisões não eram como as de hoje, que eles andam em pantufas, dormem em colchões, outros têm tudo e mais alguma coisa. Mas naquele tempo, irmãos, vocês conhecem, melhor do que eu até, se calhar. Naquele tempo, eram grilhoados, eram postos naqueles troncos e nas paredes haviam aquelas correntes, era assim as prisões. E Paulo e Silas estavam assim. Mas Paulo, no seu regozijo, no seu... como é que ia dizer? Eu ia dizer... Mas posso dizer, naquela liberdade que ele tinha, aquela comunhão que ele tinha com Cristo, com Deus, ele e Silas cantavam louvores presos. E nós muitas das vezes, mesmo sem estarmos presos, às vezes não cantamos. Eu falo por mim, às vezes. Às vezes esquecemos-nos de agradecer ao Senhor pela vida que Ele nos tem dado. Mas naquele tempo, Paulo agradeceu, mesmo padecendo, mesmo estando preso. E o que é que eles estavam a fazer? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, versículo 25, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Portas e grilhões e todas as prisões. Versículo 27 diz, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando ou pensando que os presos já tinham fugido. Este homem entrou em pânico. Este homem sabia que se eles fugissem, se aqueles presos, que ele ia ser morto. Ele iria pagar por aquilo. E o homem, cuidando que os presos já tinham fugido, quis matar-se. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças mal nenhum, homem. Por que é que estás assim tão em pânico? Para! Escuta o que eu vou dizer. E aqui ele perguntou, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Um perdido, um descrente, um homem sem Cristo reconheceu que precisava de ser salvo. Este homem disse, o que é necessário, o que é preciso. Querido amigo e amiga, não é preciso fazer nada.
não é preciso imolares o teu corpo. Não é preciso ir em peregrinação a lado algum. É necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo. Crê e serás salvo. Somente crer, somente aceitar Cristo como o Salvador, reconhecendo o pecado, reconhecendo o seu mal, parando para que possas para pensar e escutares a palavra do Senhor. E eles pregavam a palavra do Senhor e todos que estavam em casa. Mas o versículo 31 diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, não somente tu, mas a tua casa. Lembrámos-nos de Zaqueu, não é? Zaqueu também quis ver o Senhor Jesus, nós conhecemos a história. O que é necessário para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 14, nós temos também algo que nos exorta e esclarece, mais para esclarecimento. Capítulo 14, versículo 11. Mas tu, versículo 11, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus. Confessar somente, aceitar Cristo como o seu Salvador. Reconhecer que precisa ser salvo. Reconhecer que, na verdade, há um só Deus. E o apóstolo Paulo diz-nos em Timóteo que não há outro Deus. Podemos ler na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, o qual eu sou o principal, diz-nos o apóstolo Paulo. Mas não é na segunda, não é na primeira, mas é na segunda que eu queria ler. No capítulo 3. Desculpem, há aqui uma... Há aqui uma falha minha. Mas o versículo é, em nenhum outro há salvação. Eu não anotei, mas é em Timóteo. É em Timóteo que o apóstolo fala que debaixo do céu. É o capítulo 2, versículo 3 da primeira. Versículo 5. Não, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Já lemos um versículo quase idêntico a este. Porque fora de Cristo não há salvação. E aqui também nos diz o apóstolo Paulo. Porque há um só Deus. Os homens fazem Deus de qualquer maneira. Até mesmo às vezes o próprio dinheiro, às vezes é o seu Deus. Mas o apóstolo Paulo diz, há um só Deus e um só mediador. E o mediador, nós sabemos qual é a sua função. E na parte espiritual é o Senhor Jesus, o mediador. Foi Ele que nos transportou, foi Ele que nos levou ao Pai, foi Ele que nos, com o seu precioso sangue, porque o versículo 6 diz, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Pela morte do Senhor Jesus Cristo, nós temos a graça, nós temos, na verdade, o perdão, temos a salvação. E, querida amiga e amiga que estás a ouvir, se hoje, como nós também sabemos como é, se hoje ouvires, é preciso ouvir, como quem atravessa a tal linha do comboio,
parar nesse caminho mau que não leva a lado nenhum. Escutar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus nos diz, aquilo que Ele nos ensina, para nós caminharmos para a caminho da vida eterna e olhar para Jesus, como o apóstolo, como o autor do livro dos Hebreus nos diz, olhando para Jesus, o autor da nossa fé. É só Jesus que salva. E querida amiga e amigo que estás a ouvir, hoje, se ouvires a palavra do Senhor, não endureças o teu coração, porque os dias estão maus. Nós, os crentes, sabemos por aquilo que está a acontecer, não adivinhamos, estamos vendo tudo acontecer conforme a palavra nos diz. A vinda do Senhor está perto. E ai daquele que não aceita Cristo como seu Salvador enquanto é tempo, enquanto a porta está aberta, enquanto estamos nesta dispensação da graça, enquanto o Senhor Jesus não vem. Eu acho que nestes dias, eu tenho visto alguns escritos, que a mensagem para os nossos dias é a mensagem, não é esta, não sou eu, mas o recado, aquilo que nós vemos pela palavra de Deus, para os nossos dias, para quem ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, é esta a mensagem que tem que ser divulgada, enquanto é tempo, enquanto o Senhor Jesus não vem, enquanto a dispensação da graça está ao dispor do homem. E no capítulo 3 de João, o verso 14, assim já o lemos, mas importa reforçar os outros versículos. Voltamos a ler o capítulo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado na cruz do Calvário, ele foi levantado do sepulcro. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. O Senhor Jesus ressuscitou para a nossa justificação, para dar ao mundo o seu poder, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vou acabar com este versículo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o melhor? A vida eterna ou a morte eterna? Nós sabemos que um dia vamos partir. Este corpo vai para a terra, se desfará. Se o Senhor vier antes, seremos reformados, seremos renovados. Teremos um corpo glorioso. E mesmo com um corpo glorioso, nós vamos às nuvens estar com o Senhor. Porque para isso o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. E o versículo 16 diz-nos, porque Deus amou o mundo, o homem, de tal maneira, tal foi esse amor. E hoje em dia há que divulgar este amor de Deus aos homens. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas há outro reverso. A medalha tem dois lados. Aqui o versículo 18 diz-nos, quem crê nele não é condenado. Nós, um dia, que o aceitamos como Salvador. E cremos no Senhor Jesus. Não temos outro. Aqui diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, quem não o aceitou ainda, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Nós conhecemos, sabemos como é. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Obras mortas, obras sem fé. Obras, pensando nos homens, pensando que fazendo boas obras, que é o suficiente, assim como aquela atriz, não é? Não. Os filhos de Deus andam na verdade, estão na luz e as nossas obras são manifestas. O Senhor Jesus veio a este mundo e nós vimos o seu testemunho. Nós sabemos o seu testemunho. O versículo 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, e querido amigo e amiga que estás a ouvir a palavra do Senhor, hoje não endureças o teu coração. Aceita Cristo como teu Salvador, porque Ele, na verdade, é o único que te pode salvar. Que o Senhor nos abençoe e que, na verdade, a sua palavra esteja permanente nos nossos corações. Amém. É tempo de ouvir estas verdades e aceitar. Chamou-me a atenção quando o nosso irmão falava da situação do Paulo e do Silas, quando estavam cá fora. Primeiro estavam lá dentro 2 homens cantando louvores ao Senhor numa situação difícil. E os outros estavam lá escutando. Só a presença daqueles 2 contagiou os demais. Já foi bom para eles estarem todos juntos. Quando apanharam as portas abertas, não só Paulo e Silas permaneceram no local, mas diz: homem, não faças tal coisa, porque estamos aqui todos. Todos tinham juntado à causa de Paulo e de Silas. E nesta manhã, nós vamos ainda entoar uma música que é: Mestre, eu preciso de um milagre. E nesta manhã, para alguém que está aqui no nosso meio, que ainda não tomou esta decisão por Cristo, eu pergunto: estás à espera de quê? Os dias passam rapidamente. E esta é a mensagem para todos que estão, se alguém está a assistir à distância e ainda não tem Jesus no seu coração, não tomou esta decisão de aceitar Jesus como Salvador, a partir de hoje não tens uma desculpa, porque a mensagem foi bem esclarecedora. Nós sabemos, os crentes, que o inimigo é tremendo e ele ofusca o entendimento para que as pessoas não entendam o plano da salvação. Mas é tão claro como a água cristalina. É entregar o teu coração a Jesus. Tão simplesmente: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador e tens a vida eterna. Hoje o convite está sendo feito. E nesta música
nós vamos renovar este pedido ao Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. E o milagre esta manhã que nós pedimos é, Senhor, salva almas. Senhor, que almas se convertam, que almas sejam esclarecidas, que as barreiras que têm impedido o entendimento do plano da salvação sejam derrubados e possam abrir o seu coração tão simplesmente, Senhor, eis-me aqui tal como sou. Não quero ser como aquele ou como aquela. Sou como sou. Eis-me aqui, Senhor. Entra no meu coração, Jesus. E o Senhor Jesus vai dizer, eis-me aqui, pronto a entrar em ti, a salvar-te. De braços abertos Ele te vai receber. E vai haver alegria nos céus, por uma alma se arrependa. Depois desta reunião, se alguém estiver interessado em esclarecer alguma situação, nós estamos à vossa disposição. Os que estão à distância, se precisarem de alguma coisa, escrevam, digam. E nós estaremos à vossa disposição. Vamos poder ficarmos de pé para entoarmos este coro. Preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Milagre que pedimos esta manhã, Senhor, é para que almas salvas conheçam hoje Jesus e o aceitem como Salvador. Faz isso, Senhor, na vida daqueles que têm ouvido a Tua Palavra e que continuam com o seu coração empedernido. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Chama pelo nosso nome, Senhor. Muda a minha Queremos ouvir a Tua voz. Ressuscita os meus sonhos. Chama, Senhor, aqueles que ainda não aceitaram como Salvador o Senhor Jesus. E faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues para vencer. Senhor, tudo em mim, já ouço a Tua voz, me chamando para viver uma história com poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome.
muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me chama nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ó Senhor nosso Deus, o milagre que te pedimos esta manhã, Senhor, é para que almas que ouviram a mensagem, a chamada, o alerta para a perdição eterna ou para a salvação. Ó Senhor, nós sabemos que o inimigo procura ofuscar o entendimento. Mas esta manhã nós te pedimos, faz um milagre, Senhor. Ó Senhor, derruba as barreiras. Esclarece, Senhor, pela ação do Espírito Santo. E que se alguma alma, Senhor, entendeu que perca os receios, a vergonha, os complexos, se levante e diga, eu quero pertencer à família de Deus. Eu quero herdar essa salvação pela graça de Jesus. Senhor, faz isto nestes corações. Toca. Salva, Senhor, cura. Ó nosso Deus e Pai Santíssimo, colocamos tudo diante de Ti. Que a Tua vontade seja feita, Senhor, porque Tu és um Deus soberano e altíssimo. E assim nós te rendemos louvor e adoração. E te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo, pelo perdão dos nossos pecados. E pedimos, Senhor, que nos dirijas com a Tua paz, com a Tua bênção, ainda neste dia, para a Tua glória. Te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Tivemos esta semana uma aniversariante. Pronto. Não sei se há mais alguém que fez anos, queira vir à frente. Então, nós teremos ainda a escola dominical. Se houver elementos que fiquem para a escola dominical, nós iremos dar a escola dominical. Eu irei substituir o Pedro. Teremos na quarta-feira a reunião de estudo e de oração. Estamos a falar sobre a vida de Elias, a fé de Elias, o poder da oração de Elias e a vida de um povo que vivia obstinado e rebelde. E também temos um tempo de oração, em que oramos uns pelos outros. Todos são convidados a estarem presentes. E depois teremos no próximo domingo a reunião de Santa Ceia, que é o primeiro domingo do mês, reunião de Ceia do Senhor. Continuemos a orar pelo congresso que está a decorrer na Figueira da Foz, que o Senhor abençoe aquele grupo de jovens e de irmãos naquele congresso, que seja uma bênção. E assim damos por concluída a nossa reunião. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém.